E aí pessoal, no vídeo de hoje eu trago um desafio para vocês. Esse é um desafio bem interessante e que eu acho que vale a pena vocês tentarem resolver aí. Então eu vou dar a explicação do qual que é o desafio, aí quem quiser tenta resolver e depois vai ter a resolução no final do vídeo, certo? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? A gente tem de vermelho, que são dois trens. Esses trens estão no mesmo trilho, indo em sentidos opostos. Então daqui a um tempo eles vão se colidir. Cada trem está com uma velocidade de 20 km por hora. E eles estão a uma distância inicial de 100 km. Ao mesmo tempo que essa situação ocorre, tem uma abelha aqui que ela faz um caminho interessante. Ela faz um caminho de zigue-zague de um trem para o outro. Então, inicialmente ela vai sair do trem da esquerda e vai ir andando até chegar no trem da direita. Quando ela chegar nesse trem, ela vai inverter o sentido dela e vai começar a andar nessa direção até chegar nesse trem. Ela vai fazer isso o tempo todo, então ela vai ficar indo de um trem para o outro. Só que note que o ponto de encontro deles não vai ser onde esse trem está inicialmente, porque ele já vai ter andado um pouquinho quando eles forem se encontrar. Então, por exemplo, vai ser uma região aqui. Mesma coisa vale para outro trem. Então, a hora que ela começar a voltar, esse trem já vai estar, por exemplo, mais ou menos aqui. Então, o encontro vai ser mais ou menos aqui. Então, só para ter uma ideia, seria mais ou menos um movimento assim. Então, a abelha sairia daqui, chegaria talvez aqui mais ou menos. Aí depois ia chegar mais ou menos aqui, até esses três colidirem. Então, esse caminho vai reduzindo, porque os dois trens estão andando até um momento em que eles vão se colidir depois de terem percorrido 100 km. Beleza? E a pergunta do desafio é a seguinte: quantos quilômetros essa abelha vai percorrer até esses trens se colidirem? Então, beleza. Então, esse é o desafio. Quem quiser, pausa aí o vídeo, tenta resolver, tenta ter alguma ideia de como calcular esse percurso que ela vai fazer, esse zigue-zague, que agora eu vou dar a resposta. Certo. Então, vamos lá a resolução. E para resolver esse desafio, tem duas maneiras diferentes. Uma maneira um pouco mais difícil e uma outra que tem um truque que deixa bem mais fácil. Eu vou fazer primeiro da maneira difícil e depois eu ensino a maneira mais fácil. Certo, a primeira coisa que a gente vai considerar agora é que a distância inicial entre a abelha e esse trem é de 100 km, certo? Porque essa abelha está juntinho com esse trem no começo. Então eu vou por aqui que essa distância é de 100, certo? Qual que é a distância que a abelha vai percorrer nesse primeiro momento, antes dela tocar nesse trem? Ela não é de 100. Por quê? Porque conforme ela anda, o trem também anda. Então o momento que eles vão se encontrar não vai ser nesses 100 km, vai ser em alguma coisa um pouquinho antes. Não sei ao certo ainda. Então, como eu não sei, eu vou chamar de X. Tá, tudo bem. Um outro fato importante é que essa abelha está andando a 40 km por hora. Então, eu vou pôr que esse X vai ser percorrido numa velocidade de 40 km por hora. Porque esse X é a distância que a abelha vai percorrer no primeiro caminho. Ou seja, que é o caminho que ela vai percorrer da esquerda para a direita. Isso ela vai percorrer numa velocidade de 40 km por hora. Então, por isso que eu pus 40 aqui e X aqui. Só que o caminho de 100 km vai ser percorrido tanto pela abelha quanto pelo trem. Então, ele vai ser percorrido pela soma das velocidades dos dois. Então, é 40 mais 20 km por hora. Isso vai nos dar 60 km por hora. Então, só recapitulando, os 100 km vão ser percorridos pela abelha e pelo trem, que estão numa velocidade de aproximação de 60 km. Porque um está indo para a direita e outro está indo para a esquerda. Soma as duas para ver quantos eles estão se aproximando. A distância que a abelha somente vai percorrer é X. Não sei ainda, vou descobrir. E a velocidade que ela percorre é 40. Então, para resolver isso, basta multiplicar em cruz. A gente vai ter que 60x é igual a 4.000. Beleza? Isolando o x, a gente vai chegar no resultado de 40.000 dividido por 60. Corta. Simplificando isso, a gente chega em 200 sobre 3, ou também em 6,6666 quilômetros. Certo? Então, na primeira vez, a abelha vai percorrer 66,666 km. Ela tem que encontrar esse trem, depois ela vai voltar. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem é isso. Tá, agora vamos fazer a segunda distância. A distância que ela volta de cá para cá. Certo? Ela encostou nesse trem, agora ela vai ir em direção a esse, também com uma velocidade de 40 km por hora. Certo? E para fazer isso, a gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema. Só que vamos notar uma coisa. Se a abelha andou 66,6666 km, isso significa que esse trem andou o restante para chegar no 100, que seria equivalente a 33,33333, certo? Só que se esse trem andou 33 quilômetros, esse também andou. Então ele já está mais ou menos aqui nesse momento, certo? E a abelha andou 66, então ela está nesse ponto aqui. Então daqui até aqui a gente tem o 66. Está meio bagunçado, mas tudo bem, acho que dá para entender, né?
Então, perceba que a distância agora entre a abelha e esse trem não é de 66, é na verdade de 66 menos 33. Ou seja, ela vai ter uma distância inicial de 33 km do trem da esquerda. Então, para a gente fazer mais ou menos o procedimento, em vez de a gente colocar 100 aqui, a gente vai colocar 33,333. Certo? A distância que a abelha vai percorrer, agora eu vou chamar de y. A velocidade aqui vai ser 60, porque esse trem também está 20 e a abelha vai estar 40 também. A velocidade de aproximação entre o trem da esquerda e a abelha vai ser também de 60, igual no primeiro momento. E a velocidade da abelha aqui continua sendo 40. Então, se a gente fizer uma regra de 3 aqui, a gente vai chegar aqui 60y igual 40 vezes 33,33. E se a gente fizer as continhas, a gente vai chegar que o valor de y é igual a 200 sobre 9, ou também 22,222 quilômetros. Beleza, então até aí tudo bem, certo? Se a gente continuar fazendo, vocês vão conseguir encontrar um padrão que sempre a distância nova que a abelha vai percorrer vai ser o 200 dividido por um múltiplo de 3. Então, na primeira distância foi 200 dividido por 3, na segunda 200 dividido por 9, na próxima seria 200 dividido por 27. Vocês podem até fazer isso em casa se quiser conferir. Eu não vou fazer aqui porque eu acho que não tem necessidade. O que a gente vai fazer com esse padrão? Primeiro, o que a gente quer? A gente não quer saber a distância total? Então, a distância total que essa abelha vai percorrer vai ser a soma de toda essa distância. Então, vai ser a soma do x, a soma do y e mais um monte de outras somas. Certo? Só que o que tem em comum essas distâncias? Elas têm a seguinte coisa em comum, que isso é 200 sobre 3, isso é 200 sobre 9, isso é 200 sobre 27. Eu vou apagar aqui, então, só para deixar melhor para vocês verem aí. Então, agora que eu apaguei, vamos colocar em evidência esse 200 e vamos ver o que acontece. 200. Aqui vai ficar 1/3 mais 1/9 mais 1/27 e assim por diante. E dá para melhorar um pouquinho mais isso daqui. Vamos colocar que a distância total que a abelha vai percorrer vai ser de 200, 1 sobre 3, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao cubo e assim por diante. Então, o próximo seria 1 sobre 3 à quarta. Ou seja, se você continuar somando isso, vai ser a distância que a abelha vai percorrer. Por que isso? Porque toda vez ela anda 1/3 do que ela andou, certo? Então, a gente encontrou um negócio que talvez possa parecer meio esquisito, mas não é tão esquisito assim. Porque se a gente analisar o que está entre parênteses, a gente percebe que isso aqui nada mais é que uma PG de soma infinita, que a gente pode resolver facilmente. Como? Bom, o A1 vai ser o primeiro termo, que no caso é 1/3. E vocês podem ver que os próximos termos são multiplicados 1/3 do termo anterior. Então, 1/3 vezes 1/3 é 1/3 ao quadrado. Aí, 1/3 ao quadrado vezes 1/3 é 1/3 ao cubo. Então, já começa a aparecer o que a gente chama de razão. Então, a gente tem uma PG onde o termo A1 é igual a 1/3 e a razão R é igual a 1/3 também. Concordam? Então, ó, primeiro termo, 1/3. O segundo termo tem que ser o primeiro termo vezes a razão. Então, 1/3 vezes 1/3, 1/3 ao quadrado. Beleza até aí. O próximo termo, o terceiro termo, tem que ser o A2 vezes a razão. O A2 é 1/3 ao quadrado, a razão 1/3. Então, 1/3 ao cubo. Então, beleza. Então, basta a gente resolver a soma infinita de uma PG, que a gente consegue encontrar o que está entre parênteses. E depois é só multiplicar isso por 200. Então, agora ficou simples. Para calcular a soma infinita de uma PG, é necessário que a razão, ou seja, o R, esteja entre -1 e 1. E, de fato, ela está. Ela é 1/3. Então, ela é menor que 1 e é maior que -1. Então, dá para resolver. E a gente usa a seguinte fórmula. A1 igual 1 menos Q. Então, resolvendo isso, S infinito, S de uma PG infinita, é igual a 1, que é 1/3, 1 menos 1/3. Continuando, a gente vai ter que 1/3, 1 menos 1/3 é 2/3. Se a gente resolver isso, 1/3 vezes 3 sobre 2 é igual a meio. Não sei se está dando para enxergar muito bem aqui, mas então é 1/3 dividido por 1 menos 1/3, que é utilizando essa fórmula. Aí deu 1/3 dividido por 2/3. Aí mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e chegamos no resultado de 1/2. Então, a distância total vai ser 200 vezes meio. Porque todos os parênteses é a soma de uma PG infinita e o resultado deu meio. Então,
a distância total percorrida pela abelha vai ser 200 vezes meio, que dá 100 km. Deu para entender? Bom, se você chegou nesse resultado, 100 km, você provavelmente acertou. Tem outro jeito de fazer, eu vou fazer mais um agora, que é um truque que deixa isso muito mais simples. Então vamos lá. Certo. Como vocês viram então, a primeira resolução envolveu bastante matemática, envolvendo tanto regra de 3 quanto somatório de uma PG infinita. Já essa segunda resolução que eu vou mostrar para vocês, ela envolve um pouco mais de física, e por causa disso ela é bem mais interessante de se resolver. Então a primeira coisa que a gente vai pensar é quanto tempo demora para esses trens se colidirem. Porque como a gente sabe, eles vão se colidir daqui a um tempo. Basta a gente usar a fórmula, que é a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔT é o que a gente quer descobrir, certo? E o ΔS, qual que é? Bom, o ΔS é simples, é o deslocamento que vai ser percorrido, que é 100 km. E a velocidade? Bom, como os dois trens estão andando, então a gente tem que usar a velocidade de aproximação dos trens, que vai ser nada mais, nada menos que a soma das velocidades. Então vai ser 20 mais 20, então vai ser 40 km por hora. Então, substituindo na fórmula, a gente vai ter que 40 é igual a 100 ΔT. Isolando isso para ΔT, a gente vai ter que ΔT é 100 dividido por 40. E resolvendo, ΔT é igual a 2,5 horas. 2 horas e meia, então. Então, o que isso quer dizer? Que vai demorar 2 horas e meia para esses trens se colidirem. Até aí tudo bem, né? Certo. E o que isso tem a ver com a abelha? Bom, a abelha vai ficar se deslocando de um trem para o outro sem parar até ele se colidir. Então, isso significa que essas 2 horas e meia é também o tempo que a abelha vai ficar se deslocando. Beleza? Então, para descobrir qual que é a distância percorrida pela abelha, a gente utiliza a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT. Dessa vez a gente tem o tempo, tem a velocidade, porque vai ser a velocidade da abelha, e descobre o ΔS. Então, é simples. Então, a gente vai ter que a velocidade da abelha é 40, o ΔS é o que a gente quer descobrir, e o ΔT é 2 horas e meia, 2,5. Então, isolando isso para ΔS igual a 40 vezes 2,5, ΔS vai ser igual a 100 km. Como vocês podem ver, então, foi muito mais simples resolver utilizando a física, utilizando a fórmula da velocidade. Deu para entender? Esse jeito é bem mais legal, né? Certo, e para quem tentou fazer o desafio, se conseguiu chegar nesse resultado utilizando o primeiro método ou o segundo método, deixa nos comentários. E caso você tenha utilizado um outro método que eu não falei, também pode comentar como foi o que você fez. É isso, obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, gente!